palavra do Senhor diz assim em Deuteronômio 28, já foi lida aqui, e eu glorifico a Deus porque Ele confirma aquilo, quando Ele quer na vida dos seus. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Olha o que Deus está falando nesta noite. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor como foi lido, se nós obedecermos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor, ela diz assim: bendito serás tu na cidade, como já foi lido, e bendito serás no campo, como já foi lido. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros, e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Queridos, nós falamos aqui em terra fértil. É necessário que uma terra esteja preparada para receber uma semente. E nós estamos falando de nós. É necessário que nós estejamos preparados para tomar posse daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E que vá de encontro também o nosso lar e as nossas famílias e as nossas crianças, os nossos netos, aleluia. Mas para isso eu gostaria de iniciar, porque foi o que Deus colocou no meu coração, em Jeremias 17, 9 e 10, por favor. O que diz em Jeremias 17, 9 e 10? Aleluia, se puder colocar, seria 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Jeremias então diz que é enganoso os nossos corações, o coração do homem é enganoso. Quando digo o coração do homem, cientificamente, é homem, é mulher, é criança, é todos. Nós não podemos ser guiados pelos nossos corações. Enganoso é o nosso coração. Por quê? Porque tem tendência para o mal. Queridos, eu tenho que falar dessa maneira porque é o correto. Eu tenho que falar com palavras que aparentemente aparentam ser duras, mas se nós não entendermos a profundidade do que nós somos, nós não vamos conseguir ser terra fértil. Nós precisamos nos conhecer para podermos lutar contra toda essa maldade que existe, que não é somente aquele que mata, aquele que rouba, aquele que adultera. É aquele que muitas vezes se encontra dentro da igreja também. É nós vigiarmos com os nossos pensamentos, com os nossos julgos. O nosso coração, ele precisa estar limpo. E como limpar? Como fazer para que ele seja uma terra fértil? Eu não posso simplesmente ouvir alguém falar algo e não buscar a fonte.
É necessário nós lermos a palavra, é necessário nós encontrarmos a colher, como o pastor falou, a colher, abrir a palavra de Deus e confirmar aquilo que nos falam. E o Senhor nesta noite, Ele fala, também, eu gostaria que colocasse 2 Samuel 7,3. 2 Samuel 7, 3. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Ora, meu querido, vamos entender uma coisa aqui. O rei Davi estava tendo uma conversa ali, uma conversa comum, normal com o profeta. E ele expôs ali os seus objetivos, o que ele desejava. Mas o profeta se animou e fala para que Davi construísse o templo, porque se estava no coração dele, Deus certamente iria conceder. O profeta se empolgou com as palavras, se empolgou com a conversa com o rei Davi e falou que não podia. E isso, queridos, é comum, é comum. É comum. O profeta, Deus chama ele de canto e fala: calma aí, Natã, eu não te mandei falar para Davi. Eu não te mandei você falar que ele construísse nada. Vai lá e conserta o teu erro perante a ele. E muitas vezes, querido, isso serve de exemplo para nós, que estamos ali, homens consagrados, mulheres consagradas, mulheres e homens conhecedores da palavra, que se encontram em momentos particulares, conversando fora ou dentro da igreja, sobre a obra, sobre o ministério, e falamos muitas vezes aquilo que não é digno, aquilo que não procede de Deus, que Deus não falou. E aí pagamos o preço, Deus não envergonha. Mas onde queremos chegar? Queremos chegar justamente a partir do momento que nós nos conhecermos, aonde estão as nossas falhas, aonde nós erramos mais. Nós temos 24 horas para nos analisar, nos buscar a perfeição diante de Deus. Mas não é fácil, meu irmão. Se o presbítero falar que é fácil, é tudo simplesmente correr, jejuar, orar, que faz parte, é a melhor coisa que o servo de Deus faz. Mas se nós não vigiarmos, se nós não estivermos na presença de Deus, é em vão. Eu posso orar aqui, fazer maravilhas, o milagre pode acontecer, mas eu preciso estar nos caminhos de Deus, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Aí então, para nós sermos obedientes, tem que ter renúncia. Hoje quase ninguém quer renunciar a alguma coisa. A renúncia está se tornando algo assim que não é necessário mais na vida do cristão. Mas essas bênçãos aqui, elas precisam ser acrescentadas nas nossas vidas, mas sem renúncia não existe. Não existe possibilidade das bênçãos chegar para nós sem nossa renúncia. Sem você que está nos ouvindo aí, renunciar. E para ter renúncia, tem que ter luta. Batalha grande contra nós mesmos, o nosso próprio eu, irmão. Queridos, nós precisamos vigiar para que o apontar, não esteja presente no nosso dia. O nosso eu não interessa, o que interessa é Deus, o que interessa é a vontade de Deus, o que interessa é Deus nas nossas vidas, o que interessa é aquilo que foi falado aqui, sermos sal, sermos luz. Alguém precisa olhar para nós e nos ver de forma diferente, porque se olhar para nós e não nos ver de forma diferente, nós vamos ser semelhantes a pessoas comuns.
E se nós não entendermos que não somos pessoas comuns, não somos, queridos. De maneira nenhuma nós andamos ao contrário do mundo. Se o mundo diz que é aqui que devemos entrar, que é isso que devemos aceitar, precisamos olhar a Bíblia e falar: não, não é aí, não é assim. É o contrário daquilo que o sistema nos ensina. E falar dessa maneira é um pouco difícil, porque quase não tem glória, mas Deus se alegra, porque o ensinamento faz parte para que nós venhamos entrar no reino de Deus, como foi falado aqui. Então, irmãos, precisamos nos esvaziar e encher do Espírito Santo, como foi falado aqui. O presbítero precisa acordar, colocar o joelho no chão, conversar com Deus. Falou: Senhor, que esse dia seja feita a tua vontade e não a minha. Esvazia-me e enche-me com teu Espírito Santo. Porque não vai valer a pena se eu não falar. Não vai valer a pena se eu não prosseguir na vontade de Deus, irmãos. E é impossível que essas bênçãos venham se nós não tivermos a renúncia de buscar a Deus. Amém? Porque seguir, veja bem, porque seguir o nosso coração é como o conselho de um ímpio. O nosso coração é enganoso, irmãos. É enganoso. Por isso que a palavra diz: guarda o teu coração. Se nós entendermos e se nós percebermos como nós somos, para que nós venhamos ser uma terra fértil, para que as bênçãos venham e nós não venhamos ser corrompidos. Se você sabe qual é a maior facilidade de uma pessoa ser corrompida, querido, é quando está dando tudo certo. É uma maravilha, está entrando dinheiro. É uma maravilha, lá em casa é só felicidade. É uma maravilha, não preciso quase de nada. Puxa, Deus abençoou de uma maneira que está tudo perfeito. É nessa hora que muitos baixam a guarda. Aí me vem na mente aqui a posição de Davi naquele momento, que ele era para estar na guerra. Enquanto os comandantes e os soldados estavam guerreando, ele foi e ficou em casa dormindo, estava tudo fácil. Os inimigos de Davi já não era tão forte, o exército de Israel já era poderoso. Davi falou: eu vou ficar. Está tudo confortável, está tudo controlado, e ele ficou. E foi aí que entrou o pecado, e foi aí que entrou o que Deus não se agradou. Viu alguém lá tomando banho, nua, e findou adulterando. Entende? Quando nós estivermos com as bênçãos na mão, aí é que nós precisamos buscar mais a Deus, agradecer o que Ele nos deu, tomar posse de uma maneira diferenciada, para que nós possamos viver o bom, perfeito e agradável. Queridos, a hora está se passando, eu gostaria aqui de ler mais um pouco. Eu quero que nós venhamos entender que o dia ruim, o dia mau, ele está aqui para todos, irmãos. Se você for bom, se você for mau, se você seguir a Cristo, se você não seguir a Cristo, o dia ruim vai vir. Isso é natural nas nossas vidas, nós não podemos esquecer. É muito simples eu chegar para vocês e falar de todas essas bênçãos, mas nós precisamos estar com a terra, nós precisamos ser templo, como foi falado aqui, nós precisamos estar preparados para receber a bênção e entrar no reino de Deus. Porque a tribulação, a perseguição, ela vai vir, não importa se você dobrar o joelho, não importa se você louvar, não importa se você pregar, não importa se você não fizer nada, vai ter aqueles dias difíceis. Mas o Senhor é o Senhor que nos guarda e nos livra.
E para concluir essa palavra, irmãos, eu gostaria também que colocasse para mim, por favor, no telão, Mateus 7:25. Por favor, irmão. Mateus 7:25. Olha o que diz a palavra. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada na rocha. Isso significa que quando vinham as perturbações, quando vinham as perseguições, se nós estivermos firmados em Jesus, não iremos cair, não iremos nos abalar, continuaremos firmes e o Senhor se alegrará. Esse versículo é para mim, é para vocês, é para você que está nos ouvindo, para entender que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, e que o vento pode vir, a tempestade pode vir, e vai vir forte. Você tem que entender, e eu tenho que entender, que você foi levantada, você, homem, foi levantado, presbítero foi levantado, para estar na obra e enfrentar a tribulação, e enfrentar guerras, e enfrentar lutas, mas quem vai lutar, quem vai segurar, é o Senhor dos Exércitos. Não podemos ser homens e mulheres medrosos de enfrentar os nossos problemas. Não podemos entrar no nosso quarto e fechar a porta e começar a chorar, achando que terminou tudo, acabou tudo, não tem mais solução. Não podemos enfraquecer na nossa mente o Deus poderoso que nos tirou da lama. Queridos, nós fomos comprados por um preço alto. O Senhor, eu costumo dizer que Deus olha para a terra, irmãos, e Ele te escolheu a dedo. Você não é qualquer um, eu não sou qualquer um, nós não somos qualquer um, nós somos importantes para Deus. Agora precisamos ser forte, a palavra já falou claramente, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Ou seja, seja forte e corajoso, porque quem vai fazer sou eu. Quem faz é Deus, irmãos. A cura vem de Deus, as bênçãos vêm de Deus. Nós só precisamos estar ali, buscando cada vez mais, fazendo a vontade dEle. E detalhes, queridos, a sua família depende de você. Você é a coluna que foi chamada, você foi a coluna que foi erguida. Você precisa colocar em prática, esquecer um pouco o eu, apontar. Você quer uma cura? Ore por alguém que está doente. Você quer uma bênção material? Clame a Deus para que Ele coloque alguém para que você venha ajudar, mas ajudar como presbítero que eu não tenho. Se Deus enviar alguém para que nós possamos ajudar, Ele vai dar condições para essa ajuda chegar, queridos. Mais uma vez eu digo, não somos nós. Ore por alguém, acorde de manhã pedindo a Deus, Senhor, coloca alguém na minha frente para que eu possa ajudar, seja com uma palavra. Cuida da tua família. O problema que está acontecendo nos tempos de hoje, irmãos, é que muitos, e não são poucos, correm atrás das bênçãos, desesperadamente, ao ponto de perder momentos familiares, momentos com amigo. Escuta, querido, o tempo é curto, ele não para, ele não volta. Aproveite os momentos da tua vida, aproveite os momentos com a tua família. Para com essa correria, para com essa agitação. Corra apenas atrás de Jesus. E deixa que Deus faz o restante. Quantos pais de família, quantas crianças crescem sem ver o pai, porque a mãe trabalha de um lado, o pai trabalha do outro, e o filho com a vizinha, aprendendo coisas erradas, palavras erradas. Quantos
filhinhos se encontram com seus avós, os meus, por exemplo, os meus netos. Eles vivem mais comigo e com a minha esposa do que mesmo com a minha filha e o pai deles. Mas perdem a oportunidade de ouvir o filho ou a filha falar pela primeira vez, andar, cair, e o tempo passando, e os momentos ficando para trás por causa de uma correria desenfreada atrás de ter o melhor, queridos. Meu irmão, quando nós colocamos os joelhos no chão e clamamos a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Ele vai dar condições, Ele diminui o seu tempo na empresa. Ele faz você prosperar de uma maneira que você honre o seu lar, honre a sua casa. Mas precisamos ser essa coluna, precisamos entender isso e colocar em prática, porque está tudo vago. Os nossos netos, os nossos filhos estão sendo criados de forma errada, por pessoas erradas, e nós somos cristãos. Mas nós estamos pagando lá na creche, nós pagamos os vizinhos, mas os vizinhos não têm as mesmas palavras que o pai e a mãe cristã têm. As bênçãos correrão atrás daquele que faz a vontade de Deus e tem um coração sincero, uma palavra sincera de falar para Ele. Quantos de nós colocamos os joelhos no chão e dizemos: Senhor, Deus Pai, eu preciso de Ti. As lágrimas caindo. Eu preciso do Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso do Senhor porque olha a minha situação financeira, olha a minha situação familiar, olha a minha família sendo derrotada. Mas precisamos, meu irmão, falar isso de coração, de mente. Precisamos que gritar se necessário. Veja, eu sempre vejo o Bartimeu ali gritando com Jesus. Ele não quis saber se Jesus ia ouvir ou não, se alguém estava perturbado ou não, mas ele gritava. Aonde está o nosso grito perante a Jesus quando nós estamos necessitados? Aonde se encontra o nosso desejo de falar: Senhor, ajuda-me? O ser humano, ele se humilha muito perante outras autoridades, irmãos. Perante gerente de banco, perante juiz, perante advogados. Chega tão mansinho. Mas a humilhação tem que ser aos pés de Jesus. A humilhação tem que ser aos pés de Deus, porque é Ele que nos exalta, é Ele que nos faz fortalecer e viver firme na face da terra. Então Ele diz: seja forte, seja valente, seja guerreiro. Ele não fala: seja covarde. Ele não fala: entra no teu quarto e fica chorando em depressão. Ele fala: levanta e anda. Levanta e anda, porque eu estarei contigo, eu não deixarei nada faltar. Oh, querido, quando nós colocamos a nossa fé em prática, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração e entendimento, quando nós colocamos a nossa mente na presença de Deus 24 horas, que seja 9 horas, que seja 10 horas, Ele fará a diferença no povo que Ele escolheu. Mas nós escutamos uma palavra e amanhã parece que não escutou nada, irmãos. Está dessa maneira. Nós saímos por aquela porta para fora e acabou. No dia seguinte passamos a contar piadas nas empresas, passamos a ter uma conversa paralela que Deus não se agrada. É errado, o povo de Deus não tem mais tempo disso. O povo de Deus não dá mais para ficarmos falando coisas absolutas que Deus não se agrada. Eu até tento trazer uma palavra diferente. Eu até tento trazer uma palavra
com um pouco mais de conforto, mas Deus não me permite. Eu fico até preocupado comigo, eu falo, Senhor, eu preciso mudar. Deus não vai mudar, você vai falar aquilo que eu ordeno. Vai falar aquilo que eu coloco em você. Irmão, se nós subirmos aqui e falarmos por nós, como eu tentei hoje, fugir dessa direção, fugir dessa linha. E eu sentado ali, quando o irmão abriu aqui e falou a mesma palavra que Deus tinha tocado no meu coração, que eu não queria algo que confortasse, queria algo que passasse a mão na cabeça, queria algo que as glórias se manifestassem na igreja, que o irmão pulasse, que o irmão ficasse de uma maneira ali, sobrenatural. Mas Deus falou, não. A palavra tem que sair de acordo com a minha vontade. A palavra tem que sair de acordo com aquilo que eu quero. Então ele diz nesta noite, seja forte, como já foi falado, seja valente, seja guerreiro. Se queres algo, se queres que essas bênçãos venham de encontro à sua vida, à sua família, busca-me com toda a sinceridade. Seja terra fértil, lute, conquiste, não temas, porque Ele fará acontecer nas nossas vidas, queridos. Há muitos anos atrás, eu estava numa situação que eu olhei para o teto e eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho nenhum quarto para dizer é meu. E eu não era cristão. Falei, Senhor, eu não tenho nada na face da terra. Eu até brincava com um professor quando ele falava sobre pátria. Eu falava, não, professor. Eu não tenho nada nesse país aqui. Então quem tem que lutar é o Senhor, que tem aí casas, terrenos, fazendas. Eu vou defender o quê? Eu brincava. Eu falava, não, Deus, eu não tenho nada. Mas o Senhor, Ele transforma a nossa mente, Ele mói. Queridos, para mim chegar aqui, aonde eu estou hoje falando, eu tive que ser moído. Eu tive que ser passado por uma peneira que doeu. A minha esposa é testemunha, o que aconteceu comigo, que eu darei, numa certa ocasião, o testemunho. Mas para terminar, eu quero dizer que nesta noite, as bênçãos do Senhor está derramada neste lugar, sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão nos assistindo, sobre aquele que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Querido, não funciona dessa maneira, você tem que tomar posse. Eu vou repetir, e o glória a Deus tem que ser forte, o tomar posse tem que ser forte. As bênçãos do Senhor está derramada na igreja, Assembleia de Deus, Terra Nova 2, aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.